Olá! O teto de gastos é uma regra fiscal criada em 2016 que limitou por 20 anos parte dos recursos a serem gastos pelo governo federal. Com a pandemia, o que evitou a falência da economia brasileira foram exatamente os investimentos públicos do governo, inclusive nas empresas privadas, e por isso a validade do teto voltou a ser questionada. Neste Agenda, eu converso com o professor de Economia da Unicamp, Guilherme Melo, que juntamente com outros economistas apresentou em sessão de debates no Senado alternativas ao teto. Guilherme, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço, Márcia, prazer estar aqui com vocês, com os telespectadores, com quem está nos assistindo. Guilherme, o teto de gastos foi criado no governo Temer exatamente como uma forma de controlar o crescimento das despesas públicas. É quase que um mantra entre os economistas neoliberais, essa questão do controle das despesas públicas. E o argumento é que o teto era o único caminho e o controle das despesas para atrair investimentos privados, manter os juros baixos e controlar a inflação. O que é que deu errado nessa equação toda aí? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar que deu errado é quando você formula uma regra, que por um acaso nós colocamos na Constituição essa regra, né? E isso é importante salientar porque nenhum país do mundo tem uma regra fiscal dessa na Constituição, nós somos o único, né? Mas quando a regra foi formulada, ela foi formulada, em primeiro lugar, em cima de um diagnóstico, no mínimo, alarmista demais, que o Estado estava quebrado, que não havia recurso e, portanto, era desesperadora a situação e tinha que se tomar uma atitude muito violenta, muito drástica, né? Esse era o diagnóstico que tinha. Então, você construiu uma regra em cima de um diagnóstico exagerado, alarmista, porque tanto é exagerado, alarmista, tanto o Estado não estava quebrado, né, que agora, durante a pandemia, o Estado dispôs de recursos para investir na saúde, para salvar as empresas, para distribuir um auxílio emergencial que foi um dos maiores em relação aos outros países em desenvolvimento. Quer dizer, então havia recursos. Isso já anos depois de aprovado o teto, com déficits fiscais recorrentes. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que o diagnóstico, um problema de diagnóstico. O segundo problema é o problema de como foi formulado o teto, né? A regra. A regra, na esteira desse alarmismo, foi formulado sem levar em consideração as recomendações, mesmo de organismos que são reconhecidamente, digamos assim, neoliberais ou ligados a uma abordagem de maior preocupação com a austeridade, como o FMI, né? Se você olhar as recomendações do FMI para você constituir uma regra fiscal, você vai perceber muito rapidamente que a regra fiscal brasileira, a tal do teto de gastos, não segue essas orientações. Ela não é uma regra que a gente chama de anticíclica. O que isso quer dizer? Quando a economia vai mal, ela não ajuda a economia a se recuperar, né? Ela também não é uma regra flexível, né? E ela não é uma regra que passa credibilidade no longo prazo. Porque outra característica da nossa regra fiscal, da regra do teto, é que ela tem uma duração mínima de 10 anos, podendo ser renovada por mais 10 anos, por 20 anos. Nenhum país no mundo tem uma regra que dure 20 anos. Olha que curioso, nós fizemos uma regra que colocamos na Constituição, que nenhum país do mundo colocou, e congelamos o gasto público por 20 anos, por 10 a 20 anos, que nenhum país do mundo faz, de forma alguma, né? Então, o prazo é longo, o nível de crescimento é muito baixo, é um congelamento real, ou seja, é só repor a inflação do ano anterior, e colocou-se na Constituição. Então, uma regra que desrespeitou todas as recomendações de como se deve fazer uma regra fiscal. Quando você começa dessa forma, né, me parece evidente que o resultado ia ser o que está sendo agora. A regra caiu em desuso, no sentido de que ela perde a credibilidade. Ela não é passível de ser cumprida, portanto, todo mundo antecipa que a regra vai ser desobedecida. A discussão do governo hoje é como desobedecer a regra, né?
De que forma? Vai furar o teto? Como? Onde? Qual gambiarra vai ser criada para conseguir furar a regra sem explicitamente abandonar a regra? Bom, quando você entra nessa seara de gambiarras, de jeitinhos, a regra já não vale mais. A regra Agora, perdeu a credibilidade. Guilherme, a equipe econômica, o ministro Paulo Guedes falou em fazer um buraco, né? Não furar o teto, furar o piso. Mas a equipe econômica, o secretário da Receita, do Tesouro, fala o tempo todo em manter que o teto de gastos é hoje a única regra fiscal, até porque a proposta de orçamento para 2021, ela meio que burla a lei de responsabilidade fiscal. Então, ele diz que o que segura mesmo a economia, o governo brasileiro hoje, é o teto. Como é que fica isso aí? Pois é, isso é um tema importante. Em primeiro lugar, de fato, se flexibilizou a lei de responsabilidade fiscal. Bom, temos 3 regras fiscais hoje no Brasil, né? A chamada regra de ouro, que está na Constituição desde a sua origem, que é a ideia de que você não pode emitir dívida para financiar gastos correntes, só para financiar gastos de investimento, mas essa regra já se criou várias formas de se burlar, digamos assim, essa regra, se contornar essa regra, isso historicamente. Então, ela realmente não é uma regra que nós chamamos de binding, quer dizer, ela não é aquela regra que obriga você, né? Que te prende. Você tinha a lei de responsabilidade fiscal, que obrigava que, além de outras questões, como, por exemplo, o limite para gasto com o pessoal, ela obriga você a colocar uma meta de superávit primário. O governo está afirmando que vai fazer ele chama de uma meta flexível, ou seja, já não é mais uma meta exatamente que você tenha que cumprir, ela tem certa flexibilidade. Qual o problema? O TCU está começando a questionar essa interpretação do governo de que é possível fazer uma meta flexível de superávit primário. Obviamente que isso deveria, em tese, exigir uma mudança na lei, o que não foi feito. E, por fim, você tem a regra do teto de gastos. Essa é a PEC, a Emenda Constitucional 95, né, que foi aprovada em 2017. Essa regra, o governo está falando que ele vai manter. Só que, para manter essa regra, ele está tendo que fazer algumas coisas. Em primeiro lugar, ele mandou um projeto de lei orçamentária para o Congresso Nacional que prevê uma contração fiscal violenta já para o início de 2021. Digamos que seja aprovada o projeto de lei orçamentária agora, em novembro. Digamos que seja. 2021, você já começa com um enorme corte de gastos. No meio da pandemia, no meio da recessão, a economia já faz uma contração fiscal absurda, né, que pode chegar próxima a 8% do PIB. Bom, o FMI já disse, quem estiver nesse processo de recuperação da pandemia e fizer uma contração fiscal muito forte antes da recuperação estar completa, vai estar arriscando a recuperação, vai provavelmente entrar novamente em recessão. Então, esse é o primeiro problema. Seguir o teto implica uma contração fiscal, acho que nunca antes vista no Brasil, certo? Num cenário onde a crise estará a pleno vapor. A pandemia vai estar aí, certo? Vários países da Europa estão enfrentando segunda onda. Digamos que tem uma segunda onda no Brasil. O que o teto fala? Olha, você não pode ter mais gasto em saúde, a gente vai ter que cortar gasto em saúde, né? Isso para não falar em investimento público e várias outras questões. Então, essa é uma primeira dificuldade. Uma segunda dificuldade é que não há espaço dentro do teto para ampliação de programas sociais, como o governo pretendia, o tal do Renda Brasil, ou mesmo para uma ampliação do Bolsa Família. Não há. Então, o que o governo está começando a discutir? O que ele vai tirar, de quem ele vai tirar, para reforçar um pouco os programas de transferência de renda. Por quê? Porque a economia hoje só se manteve minimamente viva graças ao auxílio emergencial. Só que o auxílio emergencial acaba em dezembro, certo? Junto com o fim do tal do orçamento de guerra, que permitiu ao governo esse ano gastar o quanto ele quisesse. No ano que vem não tem orçamento de guerra. Portanto, nós estamos falando de uma situação em que o auxílio emergencial vai acabar.
E o Bolsa Família, da forma que estava, sem os reajustes, desde o governo Temer ele não tem um reajuste, certo? Sem ampliação do número de famílias. Quer dizer, você viu nos últimos anos um aumento da pobreza, um aumento da fome, isso tem vários dados mostrando isso, e você não ampliou o número de famílias. Ao contrário, tinha mais de 1 milhão de famílias à espera de receber o benefício antes da pandemia, sob o argumento de que não havia dinheiro, certo? Então você tinha fila para o Bolsa Família, fila para o BPC, para o benefício de prestação continuada, e nós estamos falando aqui de pessoas pobres, na linha da miséria, que não estavam sendo atendidas. Então, se você voltar para o Bolsa Família como era, ele não vai dar conta da nova realidade, com pobreza aumentada, com fome aumentada, não vai dar conta. Então, você vai ter que fortalecer. E o governo não tem resposta para isso. Como é que ele vai constituir esse programa? Ele não tem como responder, porque o teto não permite. Guilherme. Então, eu sei que o passado não serve mais para nada, a não ser para a gente ver a bobagem que foi feita e não cometer novamente. Então, eu só queria que você dissesse rapidamente qual foi a bobagem feita aí, a quem interessou esse teto tão restrito desse jeito, e eu queria que você avançasse depois disso, que é a questão que na sessão do Senado foram vários economistas e vocês debateram exatamente essa flexibilização do teto e vocês afirmaram que o incremento do investimento público é exatamente o que vai poder diminuir essa enorme desigualdade brasileira. Como é que isso pode ser feito? Como é que a gente vai daqui para frente? O que é que a gente deve aprender com esse teto equivocado que foi feito na sua avaliação e o que é que deve fazer daqui para frente? Bom, primeira coisa, o teto equivocado, ele tem a ver com uma certa crença, uma ideologia, né, que você retratou muito bem nessa abertura, falando o seguinte, as pessoas, quem defendia o teto, esperava o quê? Que o corte do gasto público iria atrair o gasto privado. Quer dizer, era uma ideia de que se você tirar o Estado, o privado entra e substitui o Estado, substitui melhor, porque na visão dessas pessoas o privado é mais eficiente, tem uma produtividade maior. Isso de fato não aconteceu. O Estado sai e o privado, sem confiança, sem perspectiva de demanda, não entra. Vou fazer uma correção. Uma das expectativas era a seguinte, vai aumentar a confiança do setor privado e isso vai aumentar o investimento. Pior é que a confiança realmente aumentou, né? Só que não trouxe investimento. Porque o empresário só investe se ele tem perspectiva de vender os seus produtos, se ele tem demanda. Como a renda das pessoas caiu, o salário caiu, e isso está muito envolvido na própria queda do gasto público, quer dizer, o gasto público bem feito, ele se multiplica na economia, ele gera emprego, ele gera renda, ele distribui renda, portanto, ele gera consumo, ele gera mais arrecadação. Quando você corta esse tipo de gasto, que tem essa característica, você está comprimindo renda, você está diminuindo renda, diminuindo consumo. E, obviamente, isso afeta as decisões de investimento dos empresários privados que não investem. Então, você viu o quê? A saída do Estado, a retração do Estado e a não entrada do setor privado. E digo mais, havia uma esperança, uma crença de que a sociedade ia acabar escolhendo entre gastos ruins, gastos que não serviam ao interesse do país, e gastos que claramente servem ao interesse, tipo os gastos sociais, o investimento público, infraestrutura. Só que a realidade política, no mundo inteiro, e assim não só no Brasil, é que as corporações têm mais poder. Então, quando você fala assim, você tem que escolher entre, por exemplo, dar um aumento para o juiz ou dar um aumento no Bolsa Família, os juízes, a classe, né, o grupo, a corporação do judiciário é muito mais forte do que o interesse difuso dos receptores, de quem recebe Bolsa Família. Então, acaba virando uma coisa que esse espaço no teto que existe acaba sendo capturado pelas corporações. Ao invés de você selecionar os melhores gastos, você elimina os melhores gastos. Foi isso exatamente que aconteceu. Você eliminou, por exemplo, o investimento público. Então, esse foi o erro. E o que fazer daqui para frente? Bom, a minha impressão é a seguinte, imagine, Márcia, que você está na sua casa e aí você começa a ver infiltração no teto, problema no teto, aí você chama um engenheiro. Aí o engenheiro olha aquilo lá e fala, olha, sua estrutura está condenada, o seu teto aqui está, a estrutura toda que segura o seu teto está condenada. Você tem duas opções aí.
Uma é trocar o teto, trocar a estrutura, mudar o teto. Claro que você não vai ficar sem teto na sua casa, assim como a gente não vai ficar sem regra fiscal, certo? A gente precisa de uma regra que dê previsibilidade, que dê uma orientação para a política fiscal. Só que essa acabou, caiu, não funciona mais. Então a gente precisa de uma nova regra mais adequada, certo? Às necessidades do país e mais adequada, inclusive, aos exemplos internacionais. Então é a primeira opção. A segunda opção que o governo está fazendo é a seguinte: não, olha, eu gosto muito dessa estrutura aí, eu tenho muito carinho, muito apego por esse teto, então vamos fazer o seguinte, em vez de trocar ele, a gente faz uns buracos nele, porque ele fica um pouco mais leve e talvez ele não caia na nossa cabeça. Só que não adianta fazer buraco. Você pode até fazer buraco e aguentar mais 1 ano, 2 anos, certo? Só que isso já está dito pela instituição fiscal independente, que de esquerdista não tem nada, certo? Ao contrário, já está dito que a regra de gastos não se sustentará nos próximos anos, nem se for aprovado o tal da PEC emergencial, que é o tal do furar o piso, que você disse. Ou seja, medidas que reduzam o gasto com funcionalismo, nem isso é capaz de sustentar o teto pelo prazo que ele se propõe, que é um prazo de 10 anos. É impossível, nem cortando o salário de funcionário, de médico, de professor, nada disso. Agora, tem um jeito de manter o teto. Vamos, por exemplo, privatizar o SUS, que o governo está falando agora. Vamos privatizar o SUS? Bom, se você privatizar o SUS, aí ótimo, aí você mantém o teto, porque você acaba com um gasto grande de 250 bilhões, que é o gasto de saúde, certo? Só que qual o custo? É possível isso? Da pandemia, né? Isso pegou mal, porque... Primeiro, assim, é a única coisa que de fato tem de público no país, basicamente, e ensino é o SUS. Isso, exatamente. O SUS, veja, todo mundo, as pessoas às vezes acham que porque tem um plano de saúde não usam o SUS. Elas se esquecem de que quando elas vão tomar vacina, elas tomam no SUS, né? Por exemplo, vacina de febre amarela. Nos Estados Unidos custa até R$2.000 uma vacina de febre amarela. Entendeu? Aqui você vai no posto de saúde, você toma vacina de febre amarela. Mas não é só isso. O SUS, ele atende mais ou menos 70% da população brasileira e ele representa como gasto só 40% dos gastos em saúde do Brasil. Olha que curioso. A maioria dos gastos em saúde no Brasil são destinados a planos privados, que atendem a minoria da população. E o SUS, que atende a grande maioria da população, tem menos recursos. Só para você ver como esse sistema eu vou colocar entre aspas, eficiente, porque nós conseguimos reduzir mortalidade infantil. Vamos fazer um parêntese. Desculpa. Claro. Vamos fazer um parêntese aí para a gente mostrar um pouquinho o que é que, né, você está falando aí do que está dentro do teto, do que tem suas despesas limitadas. Eu queria mostrar exatamente isso, assim, um desenho, né, para a gente ver, para o nosso telespectador ter bem ideia mesmo do que é que está dentro do teto, que, portanto, está limitado, né? É exatamente a questão da previdência social, da assistência social, que aí na assistência social entra o Bolsa Família, entra a LOAS, né? Que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que são todos aqueles benefícios para pessoas deficientes, né? Para pessoas que são muito pobres, toda a parte de educação, toda a parte de saúde, que é o SUS, que está aí, o salário de servidores, instrumentos, investimentos em infraestrutura, o que você falou anteriormente, todo investimento público em estrada, em telecomunicações, que agora a gente está todo mundo vivendo online, trabalhando online, a gente não tem uma estrutura decente de internet, a verdade é essa, e os poderes, né, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, que são aí... Ministério Público e Defensoria Pública parte de um mesmo poder que é o Judiciário, mas são organismos autônomos, até certo ponto tem seu orçamento próprio. Isso está restrito ao teto. Isso aí, tudo que a gente está falando aqui, não tem como aumentar investimento oficialmente, do jeito que está. Exato. Aí, nesse caso, é muito curioso. Qual é o argumento? Não, o argumento dos defensores do teto é não. Claro que tem como aumentar o investimento. Basta você cortar de outro lugar. E veja, o investimento público é do governo federal. Portanto, alguns falam, pode cortar no judiciário. Não pode. A regra do teto, os tetos são individualizados por poder. Então, o judiciário tem o seu, o legislativo tem o seu, o executivo tem o seu. Então, se a gente cortar, por exemplo, no judiciário, que eu acho que tem coisa para cortar no judiciário, por exemplo, o judiciário concentra a maior parte dos servidores que ganham acima do teto.
né? Eu acho que existe isso, considerando, claro, os benefícios, auxílios, etc. Eu acho que teria que restringir ao teto. Mas digamos que a gente aprovasse uma medida e o STF considerasse legal uma medida de restringir os gastos e limitar o teto o ganho de juízes e desembargadores. Isso abriria espaço para investimento? Não, porque o teto faz com que isso abriria espaço para mais gastos dentro do judiciário, não dentro do executivo. Então, para aumentar espaço para investimento, você teria que cortar em outros gastos, como, por exemplo, cultura. Você pode cortar em cultura, esportes, ciência e tecnologia, está dentro do teto. Os gastos de custeio, por exemplo, a CAPES, que financia ciência e tecnologia, está tudo dentro do teto. Só que olha a escolha que você vai ter que fazer, né? Entre cortar o futuro do país na ciência e tecnologia, na educação, na saúde, e investimento público. Então, na prática, o que acontece? Na prática, houve uma redução brutal dos gastos em investimento. Hoje, o Brasil só investe mais do que o Haiti na América Latina em investimento público. Quer dizer, é um negócio muito triste. É terrível, né? Vamos mostrar, a gente tem um gráfico que mostra essa questão do teto aí no decorrer do tempo de 2017 para cá. Eu vou pedir, a Bruna, nossa diretora, está aí. Então, em 2017, o teto do orçamento foi de 1 trilhão e 280 bilhões. Em 2018 foi 1 trilhão e 348, dá uma diferença mais ou menos aí de 60 bilhões, né? Para 2019, essa diferença já caiu, ou seja, cresceu menos o teto, né, a possibilidade de investimento. 2020 cresce menos ainda, ou seja, a mudança é menor ainda porque a correção é pela inflação e a inflação foi mais baixa. Para 2021, a previsão é ainda mais baixa, porque a previsão de inflação é mais baixa que a inflação que vai de julho de 2019 a junho de 2020, não pega esse aumento de inflação que a gente teve agora. Isso mostra claramente que os investimentos tendem só a diminuir, né? Que os recursos públicos tendem a diminuir. Como é que sai disso aí? Para a gente tentar arredondar o raciocínio, o que é que tem que fazer agora? Olha que curioso, você colocar esse gráfico, ele mostra que o teto ele vai crescendo menos, né? Então, na verdade, ele é um teto que vai esmagando os gastos públicos. Só que o piso, outra coisa que a gente não fala é o piso. Quer dizer, aqueles gastos que são obrigatórios, que você tem que fazer, por exemplo, previdência social. Mesmo com a reforma da Previdência, isso já era mostrado antes mesmo da regra do teto, que mesmo caso aprovada uma reforma da Previdência, os gastos com Previdência no Brasil vão crescer pelo simples motivo de que você tem um país que está envelhecendo. Então, o piso, quer dizer, o gasto mínimo está subindo e o teto está caindo. Veja o caso da saúde. O caso da saúde é gravíssimo, Márcia, porque a inflação na saúde ela é maior que o IPCA. Porque a saúde tem muitos novos medicamentos, novos equipamentos, e tudo isso é muito caro. Então, a inflação da saúde é sistematicamente superior ao IPCA. Só que os recursos para a saúde são corrigidos pelo IPCA. Ou seja, na prática, você está tendo uma redução real dos recursos disponíveis para a saúde, em um país que, como a gente disse, está envelhecendo, vai precisar de mais atendimento de saúde. Então, tem vários problemas no desenho do teto. Ele foi colocado na Constituição. Guilherme, para a gente arredondar, fazer o quê? Qual é a saída? É trocar essa regra por uma nova regra mais adequada. Uma regra, qual o acerto do teto? É que ele é uma regra de gasto. Ele limita o gasto público. Isso é a recomendação no mundo inteiro. Então vamos seguir isso. Vamos limitar o gasto público, mas com uma regra crível, que faça sentido, inclusive que faça sentido agora para a saída da crise. O que tem uma proposta que está rolando? É a proposta da PEC 36. Né? Foi apresentada no Congresso Nacional, está em tramitação. O que ela diz? Ela fala o seguinte: vamos transitar da regra atual, do teto, para uma nova regra. E como é que vai se dar essa transição? Nos próximos 2 anos, você permite que algumas despesas fundamentais para o enfrentamento da crise, para a saída da crise, estejam fora do teto. Quais são essas despesas? Alguns investimentos públicos, algumas despesas com saúde, algumas despesas com benefícios sociais para você, por exemplo, poder fortalecer o Bolsa Família, ampliar o Bolsa Família no momento de crise social como a gente está. Só que esse aumento de despesa tem que ser aprovado como projeto de lei pelo Legislativo, ou seja, o Legislativo vai participar, não é uma carta em branco para o Executivo fazer o que quiser, não.
é uma coisa que vai ser discutido pelo Legislativo, discutido pela sociedade, e caso aprovado, e caso atenda esses critérios de exceção ao teto, ele poderá ser implementado independente do teto. Isso em 2021 e 2022. A partir de 2023... Oi? Isso significaria aprovar uma emenda constitucional nesse ano de 2020 e mudar toda essa legislação. Com certeza. Você aprovaria uma emenda constitucional que flexibilizaria, digamos assim, a regra atual gradualmente até 2022. E a partir de 2023, que vai assumir um novo governo, o novo governo ele vai colocar em lei, não mais na Constituição, certo? Ele vai aprovar uma lei falando qual é a nova regra, porque isso também permite que a democracia funcione, porque não é possível que um governo eleito democraticamente não possa falar qual é o critério, a regra fiscal que ele acha que deve ser implementada no país. Ele foi eleito, ele ganhou um mandato para gerir a política fiscal, e ele não tem nada a dizer sobre isso, o mandato não vale nada. Então, na realidade, é uma proposta que foi pensada para ser aprovada ainda nesse ano. Por quê? Porque ela possibilita uma transição. Muita gente tem medo de que abandonar o teto agora vai criar o que eles chamam de desancoragem de expectativas, ou seja, um desespero. Já que não tem mais regra, vai ter gastança, ninguém mais tem parâmetro nenhum para saber o que esperar da política fiscal, então vai ser um caos. Vai desvalorizar o câmbio, vai ter fuga de capitais. Ok, então, em vez de tirar o teto e não colocar nada no lugar, o que é impensável, ou tirar o teto e imediatamente colocar uma nova regra no lugar, o que o governo resiste, porque o governo gosta dessa regra, gosta e apoia a regra atual, o teto atual, então foi uma lei pensando assim, olha, te mantém a regra atual, abre campo para flexibilização desde que autorizado pelo Legislativo, e a partir de 2023 acaba essa regra e vale uma nova que vai ser aprovada pelo novo governo em forma de lei. Ou seja, é uma proposta até de mediação, entende? Porque ela não é uma proposta assim, vamos fazer uma nova regra. Não há maioria política hoje no Brasil para se criar imediatamente uma nova regra, o que seria, na minha opinião, até o ideal, né? Porque o governo, a imprensa, boa parte da imprensa, etc., querem defender com unhas e dentes a regra atual. O problema é que a regra atual tem todos esses problemas que a gente está falando aqui. E ela já foi, na prática, rompida. A gente sabe que você pode até furar o piso e aguentar mais 1, 2 anos, mas é só isso. Na prática, ela não é mais sustentável. Então, vamos discutir a partir desse ano uma nova regra, com um período de transição e a possibilidade de um novo governo editar um novo critério de crescimento dos gastos que não seja tão mal desenhado quanto foi a emenda constitucional 95. Guilherme, a gente torce então para que dê certo, que com teto ou com nova regra a gente consiga enfrentar essa crise o ano que vem e nos próximos anos, que certamente ela será bem longa. Quero agradecer a sua presença aqui no Agenda Econômica. Márcia, eu que agradeço, um prazer estar aqui, prazer conversar com seus telespectadores e estou à disposição para outras conversas em momento oportuno. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa, indicar para os amigos, a gente está lá nas redes sociais, já no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, que na verdade é o site do Senado, no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado, e em todas as redes sociais que o Senado e a TV Senado estão lá. Continue com a gente.